E aí, meus caros amigos, como é que estamos? Tudo bem? O meu nome é David Weber, eu sou juiz de direito, professor de direito processual civil em cursos preparatórios para as carreiras jurídicas. Estou aqui me colocando à disposição de todos. O meu Instagram é davidweber.professor. O meu objetivo aqui é gravar vídeos para vocês sobre a disciplina de direito processual civil, criar uma playlist de comentários aos principais artigos do nosso CPC, tá? Esse primeiro vídeo eu vou falar sobre um tema que eu reputo importante e eu quero que os senhores curtam, comentem, compartilhem, porque eu quero analisar o alcance desse primeiro vídeo para que, a partir de então, eu possa desenvolver o projeto que eu tenho em mente, que é disponibilizar esses comentários aos dispositivos mais importantes do CPC gratuitamente aqui no canal do YouTube, tá bom? Então, assim, eu conto com a participação de todos, me coloco à disposição lá no Instagram, davidweber.professor, e quero que todos compartilhem essa informação para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, tá bom? O que é que eu vou falar hoje aqui, para que esse vídeo não seja só um vídeo de apresentação? Quero dizer a vocês que existe a possibilidade da parte autora cumular pedidos. Você imagina que tem uma pretensão, vai ao Poder Judiciário buscando a tutela jurisdicional e você tem que fazer um pedido. O artigo 319 traz ali os requisitos da petição inicial e um deles é o pedido. Vale salientar que esse pedido limita a atividade jurisdicional. O que isso significa? Que a parte, com base no princípio dispositivo, limita a atuação do poder jurisdicional. Ela cria uma moldura dentro da qual a atividade jurisdicional será exercida. O juiz não pode julgar além e nem aquém do que foi pedido, tá? É por isso que há ali o 492 apontando que o juiz não pode julgar extra petita, citra, infra petita ou ultra petita. Há ali uma limitação. Essa limitação é conhecida como princípio da adstrição ou princípio da congruência, tá bom? O professor Fred Didier diz, muito acertadamente, que o pedido bitola a atividade jurisdicional na medida em que o juiz, o órgão jurisdicional, ficará adstrito ao que pede a parte, tá? E essa parte, ela pode cumular pedidos, e é aqui o tema que a gente vai enfrentar agora, cumulação de pedidos, tá? Espécies de cumulação de pedidos. Deixa eu trazer aqui uma lousa para vocês. Você já sabe que o pedido é um dos requisitos da petição inicial e que a parte pode cumular pedidos, quer dizer, eu posso pedir A e posso pedir B, não é? A maneira como esses pedidos serão acolhidos ou não é que dá aso a essa classificação, tá bom? Então, a acumulação de pedidos, ela pode ser própria, ou essa cumulação de pedidos, ela pode ser imprópria. E o que é que faz com que eu conclua que uma cumulação de pedidos é própria ou que a acumulação de pedidos é imprópria? Meu amigo, ela será própria se o juiz puder acolher todos os pedidos. Vamos supor aqui que a parte pediu A e que a parte pediu B. Se o juiz puder, logicamente, acolher os dois ao mesmo tempo, estaremos diante de uma acumulação própria. Tá? Agora, se o juiz, logicamente, ou em razão de uma vontade da lei, ou em razão da vontade do próprio autor, o juiz somente puder acolher um deles, não puder de maneira nenhuma acolher os dois, estaremos diante de uma acumulação imprópria. Imprópria por quê? Porque a parte cumula na petição inicial, mas o acolhimento não pode ser cumulado. Tá bom? Tranquilo? Voltando aqui. Cumulação própria. Cumulação própria. Você já sabe que eu posso acolher os dois pedidos. Vamos supor
que nesse primeiro exemplo aqui, nós temos uma petição inicial pedindo, como pedido A, danos morais e pedindo danos materiais. Então, eu boto aqui um DMO, coloco aqui um DMA. Temos até súmula, uma súmula antiga aqui do STJ, que atesta a possibilidade dessa acumulação de danos morais e danos materiais, não é isso? Você percebe desse pedido que os requisitos para a concessão são autônomos. Eu posso, como juiz, acolher o pedido de dano moral e não acolher o pedido de dano material. Eu posso, ao contrário, acolher o dano material e não acolher o dano moral. Mas eu posso, como juiz, acolher tanto o dano moral como o dano material. Vocês percebem que aqui há uma autonomia entre os pedidos. Não há, portanto, uma relação de prejudicialidade. Não há. Não há relação de prejudicialidade, tá bom? Eu vou dar um outro exemplo dessa acumulação própria e vocês vão ver que logicamente é criada uma relação de prejudicialidade, tá bom? Pensem em uma ação de investigação de paternidade. Então a gente tem como pedido A a análise da paternidade. E a gente tem como pedido B alimentos. Você que trabalha aí na praxe forense, não há direto essa acumulação, investigação de paternidade mais alimentos. E o juiz acolhe os dois, em grande parte das vezes. Mas percebam que há aqui, logicamente, uma relação de prejudicialidade. Não estou conseguindo ver. Olha, preste atenção. Primeiro, o juiz vai ter que analisar qual pedido? A paternidade. Por quê? Porque, a depender do resultado desse pedido, o juiz irá ou não analisar o pedido B de alimentos. Se, dentro do que foi construído em termos de prova no processo, concluir-se que aquele requerido é pai, o juiz passa a analisar o pedido de alimentos. Se ele não for pai, nem vai analisar o pedido de alimentos. Percebem aqui a prejudicialidade lógica? Eu não poderia aqui analisar alimentos primeiro e depois analisar a paternidade. Percebam que há aqui uma prejudicialidade em razão da lógica. Não foi o autor que diz que tem que analisar primeiro paternidade. Não há na lei dizendo que tem que analisar primeiro paternidade. A prejudicialidade aqui ela se deu em termos de lógica, tá bom? Percebo então que eu tenho a acumulação própria. No primeiro exemplo, sem relação de prejudicialidade. No segundo exemplo, com relação de prejudicialidade lógica, tá bom? Eu quero que vocês saibam que esse exemplo número 1 aqui, é chamado de cumulação própria simples ou comum. Simples ou comum, tá? Então aqui, ó, essa cumulação, ela é própria simples. Por quê? Porque não há relação de prejudicialidade. Enquanto que esta aqui, essa acumulação, como há essa prejudicialidade, quer dizer, o juiz pode também acolher os dois. Pode, mas há aqui a prejudicialidade no que diz respeito ao acolhimento ou não da paternidade. E por isso, essa acumulação, ela continua sendo uma acumulação própria, mas ela ganha outro nome. Ela é chamada de sucessiva. Então, meus caros, você tem aqui que ter a ideia de que a parte, ela traz na sua petição inicial uma acumulação. Se essa acumulação permitir que o juiz acolha os dois pedidos, pode ser vários pedidos, eu estou falando em dois aqui porque didaticamente fica melhor de visualização.
Se o juiz puder acolher os dois, estaremos diante de uma acumulação própria, tá? Se esses dois pedidos, numa relação entre si, tiverem uma autonomia, de forma que não há prejudicialidade nenhuma, estamos diante de uma acumulação própria, comum, simples. Ao contrário, se essa acumulação me permitir acolher os dois, mas eu só posso analisar o segundo pedido se o primeiro for acolhido, construindo-se, portanto, uma relação lógica de prejudicialidade, estaremos diante de uma acumulação própria sucessiva. Tá bom? No próximo vídeo, eu vou falar a respeito da outra espécie de cumulação, chamada cumulação imprópria. Tá bom? Comentem aqui, ó. Peçam o segundo vídeo, curtam, comentem, compartilhem, porque a partir de então, a depender da movimentação que esse humilde canal vai ter, uma playlist de comentários ao CPC será construída. Um grande abraço, tudo de melhor.